Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 12 de julho de 2026, vamos ver através do baralho cigano o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo seu ano novo pessoal com as runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês vão mentalizar uma questão objetiva, direcionada, uma pendência que vocês vão resolver essa semana e o tarô vai trazer a orientação. E para encerraremos com uma mensagem do Ogam. Então vamos começar aqui pelos signos, trazendo a mensagem do baralho cigano para todos os signos do zodíaco, né, os 12 signos, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali e de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, de todo o povo das estrelas. Vamos lá, embaralhando aí o baralho cigano. Vamos abrindo aí a mandala astrológica com o baralho cigano. Vamos ver aí o que Santa Sara, o que o povo, né, das estrelas, o povo cigano aí, a linha dos ciganos, das ciganas, aconselham esta semana para os signos. Vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta número 18 do baralho cigano, a carta do cão, né? É uma carta que traz uma proteção espiritual do anjo guardião. O cão no baralho cigano, ele representa o anjo guardião. E é uma carta de acordo, que fala de amizades leais, honestas, sinceras. Então, ela fala de apoio para conciliações, apoio para fazer acordo, né? E a dica para vocês, arianos, é poucos amigos, porém bons. Ela não é uma carta de grupo, é ao contrário, selecione as amizades. Então traz uma proteção, porque o cão realmente representa o anjo guardião do seu guia espiritual, do seu protetor, para os acordos acontecerem, vai ter ajuda, vai ter apoio, né? É uma carta de lealdade, de honestidade. Então o cão é extremamente positivo para resolver questões e fechar ciclo, porque dá um 9, então as pessoas ajudando a vocês as questões a serem resolvidas. E vamos agora para o pessoal de touro, vamos para os taurinos. Os taurinos, sai a carta 36 do baralho cigano, a carta da cruz. Essa carta no tarô, no baralho cigano, é a última carta do baralho cigano, né? Então 3 mais 6, 9 também, né? Então 9 também, assim como os arianos tiraram o 18, que dá um 9, os taurinos tiram 36, que dá um 9. Então essa carta, ela fala de conclusão e que a espiritualidade ajuda vocês cortarem o que está pesado. Essa a cruz, né? Ela é um símbolo espiritual e ela pede para que vocês tenham contato essa semana com a espiritualidade, né? Porque a cruz representa a união do divino com o humano. Então tenham essa união aí, e ela fala de uma semana um pouco pesada, porém com vitória. A cruz, quando ela sai, a cruz ela tem uma energia dúbia. Ela fala do sacrifício, mas fala da conquista, né? Ela fala da dificuldade, mas fala da vitória. Então, às vezes vai ser uma semana um pouco mais pesada, mas vocês vão ter vitória nas situações, conseguindo concluir as coisas. E se una ao plano espiritual, faça suas orações. E vamos agora para o pessoal de Gêmeos, tá? Vamos para os geminianos. Os geminianos, sai a carta número 22, a carta do caminho, né? Até tem um termo cigano, por caminho. O que quer dizer esse termo cigano, por caminho? Está no seu destino, está no seu caminho,
né? Então é uma carta que traz abertura, que traz facilidades. Olha o número da carta, é um 22 que traz um 4, então um período aí que os geminianos conseguem organizar, ter situações centradas e vocês tendo que fazer as escolhas para o caminho certo. Essa carta, ela é uma carta que traz a proteção de Ogum. Quem é Ogum? O vencedor de demandas, né? Então a espada de Ogum, né? Cortando os obstáculos, trazendo as facilidades, e ela é uma carta de tempo, então tem um caminho aberto, vocês vão ter que fazer as escolhas aí por qual estrada aí, e Ogum trazendo a direção. Então traz um momento de que a espiritualidade abre para trazer as facilidades, né? Então é legal se vocês puderem acender aí uma velinha azul para Ogum ou vermelha, né? Dependendo da nação, Ogum vem ou de vermelho ou vem de azul, né? Então, vermelho pelos santos guerreiros ou azul pela espada de Ogum. Então, é legal acender uma velinha aí para Ogum. Então, traz um momento espiritual de abertura, de decisão de caminhos certos, né? De facilidades. E vamos para o pessoal de Câncer, vamos para os cancerianos. Sai uma carta excelente, que é um luminário do baralho cigano. Sai o Sol, né? Então, traz revelação de verdade, traz proteção do sagrado masculino. No arcano menor, né, que é a cartomancia, né, no arcano menor é um as de ouros, né, o as, o elemento puro do naipe, ouros, que traz aí a concretização, a terra, né, a materialização, a prosperidade. Então traz uma energia boa aí para os cancerianos, para esclarecerem situações, para colocar luz aonde não tem luz, traz pique, traz energia e traz uma grande proteção do sagrado masculino. Então só uma carta, um luminário que traz tudo de bom, um momento de pensar em vocês, não para ser egoísta, mas pensar em vocês. E esse arcano menor, né, que é o as de ouros, é maravilhoso porque traz prosperidade e concretização. E vamos para o pessoal de Leão, vamos para os leoninos. Os leoninos sai a carta número 33, sai a carta da chave, né? Então fala de abertura, de resolução de situações com rapidez, né? O 33 é um número iniciático. Então, se vocês estão estudando alguma coisa espiritual, esotérica, holística, é legal fazer uma iniciação no tema que vocês estão estudando, porque é uma carta que traz a proteção e é uma carta que as coisas dessa semana falam que dependem só de você, né? As coisas para você lá pegar a chave ou abrir a porta ou fechar o que não precisa mais, você tem que pegar a chave e colocar a chave lá na fechadura. Então as coisas dependem de você, falo de soluções muito rápidas, né? E quem traz a proteção aí para vocês, né, é Hecate, a bruxa das bruxas, né? Um dos símbolos de Hecate é a chave, tem a cobra, tem a tocha, né? Então Hecate, a bruxa das bruxas, trazendo abertura para o caminho de vocês aí. Então traz um momento muito positivo para resolver coisas rapidamente e indo sozinho mesmo. E vamos para o pessoal de Virgem, vamos para os virginianos. Os virginianos, sai a carta número 26, a carta do livro, né? O livro é uma carta tema, virginianos, de estudos e trabalho. Então tá uma boa semana para estudar e trabalhar. E o livro é uma carta fechada, então é uma semana que os virginianos devem ficar um pouco mais o quê? Um pouco mais reservados, né? Então, é uma carta mais fechada. No arcano menor é ouros, então fala de concretização, de prosperidade, né? E o livro fala para usar a racionalidade, para usar a lógica, né? Para fazer uma semana planejada, de começo, meio e fim, tá? Então,
estude, trabalhe, use mais a racionalidade, fique mais fechado, né? Até o número, né? O 26 vai dar um 8, então traz a materialização, traz oportunidade, traz poderes, tudo que for importante, né? Ponha no papel o que está aqui no racional, coloque no papel, né? Então, uma carta extremamente positiva o livro. E vamos para agora os librianos. Vamos para o pessoal de Libra. Os librianos sai uma das 3 cartas de corte. Sai o caixão, né? Então, quais são as cartas de corte aqui na mandala? Os taurinos, né? Os taurinos tirando a cruz. A cruz é uma carta de corte até espiritual, né? Espiritualidade ajudando aqui. E agora os librianos, tirando a outra carta de corte, que é o caixão. O caixão é uma carta muito parecida com o tarô, com a torre, né? Tem a torre no tarô e tem o caixão no baralho cigano. Eles têm muita coisa em comum. Então, fala de imprevistos o caixão, né? Então, uma semana que os librianos têm que ter um jogo de cintura, porque o caixão é a carta do caso fortuito, da força maior, dos imprevistos, né? É um período de vocês se manterem mais frios, não é uma carta emocional, é um período de se manter um pouco mais frio, né? E ter esse jogo de cintura para acontecer os imprevistos. É uma carta que ela traz, assim, coisas repentinas, né? Que vocês não estão esperando. Então tem que ter essa frieza para saber lidar com a coisa, com o imprevisto, certo? E também o caixão pede para deixar embora o que já morreu, porque às vezes a gente fica agarrando lá, segurando na coisa ali e não é legal. Deixa embora, né, o que já morreu, não se agarra em árvore podre. E vamos para o pessoal de Escorpião. Vamos para os escorpianos. Os escorpianos sai a carta 20. A carta do jardim, que a palavra-chave é recompensa, colheita, merecimento, né? Então fala de uma semana de felicidade. O jardim fala de felicidade, de alegria, é um 20 que dá um 2, boas parcerias, né? E o jardim é uma carta tema, que fala de lazer. Então, sair um pouquinho da rotina e passear, né? Porque é uma carta tema que fala de se divertir, né? Um bom momento para vocês mexerem com ervas também, tá? O jardim fala de ervas, então é um bom momento para passear. E se vocês estão esperando algum resultado de alguma coisa, provavelmente é positivo, né, escorpianos, porque traz a recompensa. E quem traz a proteção aí para vocês essa semana é o San, que é um orixá que trabalha com as ervas sagradas, orixá dos banhos, né? É uma carta que traz cura, né? Uma carta extremamente de felicidade. E vamos para o pessoal de Sagitário, vamos para os sagitarianos. Sai a carta número 14 do baralho cigano, a carta da raposa. O número já vai dar uma dica bem forte aí. O 14, 1 mais 4 dá 5. Vai ter que mudar o script essa semana, sagitarianos, porque a raposa, ela é uma carta vampírica, né? Que às vezes as situações ou as pessoas querem levar vantagem. Então é uma semana aí que os sagitarianos têm que ficar esperto, tem que ficar astuto, né? Porque a raposa, ela fala de cilada. Então tem que ter frieza e saber a hora certa de agir. Ela é uma carta de ação, mas uma ação o quê? Estratégica, né? Ela é uma ação mais estratégica, mais fria, mais cautelosa. Primeiro observe e depois age, tá? Porque a raposa é aquela carta que pessoas ou situações que querem levar vantagem. Ela é vampírica. Então, esse 14, que dá um 5, pede uma mudança de script para não ser vampirizado. Então, seja esperto aí, sagitarianos. E vamos agora para o pessoal
de Capricórnio, vamos para os capricornianos. Os capricornianos, sai a carta número 2 dos obstáculos. Capricornianos, vai ser uma semana que vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque as coisas vão se concluir, mas com um pouco mais de dificuldade. Pode ter atrasos. E não é uma semana de vocês pegarem e fazerem tudo sozinho, é uma semana de dividir. Olha o número da carta, é o número 2, né? Os 2 patinhos na lagoa, 2. Divida, porque vocês vão ter a sorte de pedir ajuda para a pessoa que sabe resolver, tá? Então, é uma semana que vocês vão concluir as coisas, mas um pouco mais lentamente, pode ter atraso, né? As coisas não vão fluir com tanta facilidade. Então tem que ter um pouco de paciência. Por exemplo, o projeto, vou terminar em um dia. Não, vai terminar em 3 dias. E aqui não é nada espiritual, são obstáculos do dia a dia, tá? Dificuldades do dia a dia. Então não tente fazer tudo sozinho, aprenda a dividir, pedir a opinião do outro, pedir ajuda, que vocês vão ter sorte de achar pessoas para que ajudem. E vamos para o pessoal de Aquário, vamos para os aquarianos. Os aquarianos, sai a carta número 19, que é a carta da Torre, né? A Torre é uma carta de isolamento. Ela é muito parecida com o tarô, com o eremita. Então, é uma carta que isolamento, é uma carta tema de elevação espiritual. Então, uma semana dos aquarianos se elevarem espiritualmente. E ela representa os templos espirituais. A Igreja Católica, o terreiro de Umbanda, o Centro Espírita Kardecista, os lugares espirituais, né? Então, se vocês gostam de frequentar lugares espirituais, essa carta ajuda. E se não gostam, é uma carta que fala de meditação, porque ela é uma carta de isolamento. Então, se não gostam, fiquem quietos lá no seu quarto, acenda seu incenso, faça sua meditação, mas ela pede uma elevação espiritual. Por quê? Olha o número da carta, é um 19 que vai dar o quê? É um 10 que vai dar um 1. Esse início da Torre, ele é um pouquinho diferente. A mudança vem de dentro para fora. Não são coisas novas que acontecem no externo. É através da sua meditação, da sua reforma íntima, né, da sua introspecção, que você melhora, você evolui e aí você consegue enxergar o mundo com uma outra visão e aí fica diferente. Então, esse número 1 da Torre é você com você novo, você renovado, vendo a mesma situação de um modo diferente, tá? Então, frequente lugares espirituais ou se isole fazendo sua meditação, porque requer essa elevação espiritual para o começo vir de dentro para fora. Né? Não são situações externas que vão ajudar você, ajudando a ver a situação que é a mesma externa de um modo diferente. E vamos para o pessoal de peixes, vamos para os piscianos, o último signo da roda zodiacal. Sai a carta número 9, a carta do ramalhete, ou buquê, né? O buquê, o ramalhete, fala de concluir essas coisas essa semana, piscianos, com muita vitória, né? Então fala de vitória e celebração, conquista e comemoração. Essa carta fala de festa, né? O buquê fala, é um 9, de que vocês conseguem fechar com vitória, conseguem conquistar o que vocês precisam e pede para celebrar, comemorar, não deixe passar em branco. É uma boa semana para andar em grupo, né? É o oposto do ariano. O ariano fala de escolher amigos, né? O ariano, o primeiro signo da roda, o cão, fala de poucos amigos, porém bons. O primeiro signo. A gente fecha a mandala com os piscianos é mais grupos, tem força em grupo. É uma carta de Vênus, né? Deixar a semana bonita, é uma carta de beleza e também vai dar uma outra dica para vocês, tá? Fiquem espertos porque vocês podem ganhar presentes, tá? São presentes inesperados e faça as coisas com paixão. Essa carta, ela é uma das cartas de carga emocional, piscianos. Então faça as coisas com muita paixão. E agora nós vamos para os aniversariantes da semana. Vamos ver quem está fazendo o seu ano novo
pessoal. Vamos ver com as runas de Odin e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos ver o que Odin e os deuses falam para os aniversariantes dessa semana. Vamos ver aqui, olha, sai a runa maravilhosa, Perti. É a runa da bruxinha. Então fala de revelação de verdade. Essa runa, aniversariantes da semana, é a runa que fala dos oráculos. Ela representa os oráculos. Até o caractere, né, a inscrição rúnica, ela parece o copo que é onde ficavam as runas para serem lançadas, porque as runas, né, elas têm cartas, né, e tem também para lançar, né, as runas em peças, né. Então essa runa, ela é a runa, o caractere parece os copos onde guardavam as runas, as peças para serem lançadas. Então essa runa é uma runa da espiritualidade. É uma das 3 runas da espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela revela as situações. Então, a espiritualidade ajuda a revelar. Então, aniversariantes da semana, vocês têm a proteção das bruxinhas, revelando as situações aí para vocês. E uma dica para vocês que estão fazendo aniversário, né? Uma dica boa para vocês é jogarem oráculo, porque ela representa, essa runa representa os oráculos, né? Então a espiritualidade revelando a verdade para vocês, abrindo o caminho de vocês. E agora nós vamos seguindo aqui, né? Nós vamos seguindo com a pergunta mental, né? Nós vamos seguindo com a pergunta mental. Mentalize aqui uma questão que vocês vão resolver essa semana, né? Uma pendência que vocês vão resolver essa semana e o tarô vai dar mensagem. Mas mentalize bem firme uma questão objetiva, tá? Uma questão direcionada. Vamos lá. Vamos ver o que... Opa, o louco. É uma carta de libertação de crises, de leveza, de alegria e de instintos e de arriscar. Então o louco fala para se mexer. É a carta de maior movimento. Então a pergunta mental saindo louco fala para se movimentar, né? Para ir para cima do que quer, mas tem que ter criatividade, originalidade, né? Ter ideias mais futuristas, instintivas, não ter medo do desconhecido. Então ela fala de caminhar, é um sim, mas desde que tenha liberdade, a coisa reflita, a coisa é prazerosa para você? Essa coisa que você está querendo é prazerosa? Ela vai te trazer leveza? Né? E para resolver isso, tem que sair do clássico, tradicional, conservador e ir para uma coisa mais diferente aí, tá? Então o louco na pergunta mental fala disso, do zero, de coisas novas, de ir para frente instintivamente, né? E de libertar do que está aprendendo. E agora nós vamos fechar. Tudo que a gente abre tem que fechar. E aí o baralho cigano abre muita energia na mandala. Vamos fechar com as runas, né? Com o Ogan. Ogan, do deus celta Ogma. Vamos ver aqui o que o deus celta Ogma fala. Opa! Então, como mensagem final, sai a Urze. Né? A Urze é uma carta de namoro, fala que o amor está no ar, e a Urze ela transmuta energias negativas. Então a Urze ela tem essa capacidade de transmutar o negativo e fala para fazer as coisas com amor, fala para fazer as coisas com carinho. Ela é uma das 3 árvores do Ogan de afetividade. Né? Então faça as coisas com amor, faça as coisas com carinho. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso 4 oráculos: tarô, baralho cigano, runas e yoga. Eu posso ajudar vocês em todos os setores. A gente mapeia todos os corpos, o corpo físico, o corpo emocional, mental e espiritual.
todos os setores. Então, eu posso ajudar vocês com a consulta oracular em todos os setores. Tem o trabalho complementar da limpeza, que é uma sequência de técnicas que eu alinho todas as energias e potencializo os seus pedidos. Para você que faz aniversário, tem um ano pessoal através da numerologia pitagórica, para saber seu ciclo. E você que quer aprender, eu sou oraculista profissional, então eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Aula teórica, prática e de ética. Então, aula particular com apostila, tá? É bem aprofundado o curso. Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda e ano pessoal através da numerologia pitagórica, para marcar é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir, hein? 11 9 87 88 6000. Esse é o número para marcação de atendimentos. E nós temos as redes sociais. A gente tem o canal no YouTube, Facebook e Instagram, que a gente posta diariamente o aspecto astrológico de cada dia e também a parte espiritual do dia, tá? Então, se vocês entrarem nas redes sociais, vocês vão ficar antenados, ligados logo cedo o que está acontecendo espiritualmente com aquele dia e astrologicamente. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir aí, hein? Anote aí e entre nas redes sociais para ficar ligado na energia do dia. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.